De fato, aconteceu a reunião no último domingo e eu queria destacar que, nesse momento, é um privilégio o Brasil, ter um presidente da República com a liderança que tem o presidente Lula, a experiência que o presidente Lula tem, o terceiro mandato do presidente Lula. E o presidente Lula é um presidente que é respeitado mundialmente, globalmente. E pela sua própria experiência de vida, não só pessoal, mas na função de presidente da República, ele já passou por diversas crises no mundo. E em todas essas crises ele teve uma liderança muito presente, muito destacada e apontou ao país soluções que foram estabilizadoras nesses momentos de crise. Então, eu digo que é aquele comandante que leva o barco devagar sob forte nevoeiro, já dizia a canção. A, a, a questão do tarifaço do presidente Trump é claramente uma guerra comercial tarifária que ele quer impor ao Brasil. E o presidente Lula, ele tem uma clareza de que, nesse momento, o ato que é destacado pelo presidente Trump em relação ao Brasil é uma agressão injustificada, porque a lógica que ele estabelece do ponto de vista econômico para impor tarifas que são utilizadas como sanções ao país, é uma lógica que não se sustenta nos fatos. Ou seja, parte de uma premissa equivocada. Do ponto de vista econômico, o Brasil, nos últimos 15 anos, tem um déficit comercial na sua relação com os Estados Unidos. De modo que, se tem alguém que poderia impor tarifas e sanções, como sanções aos Estados Unidos, seria o Brasil, se for admitir essa lógica. Mas não é essa lógica que deve presidir as relações bilaterais de Brasil e Estados Unidos. Nós temos uma relação que ela perpassa 2 séculos, um bicentenário de relações estáveis, duradouras, compartilhamos princípios democráticos e isso tem sido muito positivo na relação do Brasil com os Estados Unidos. Portanto, a orientação que o presidente Lula passou a todos os seus ministros é tranquilidade, sobriedade, diálogo. O presidente Lula, ele tem o diálogo como uma forma de gestão, de fazer política, e não vai ser diferente nesta crise. A principal preocupação do presidente é fazer com que esse diálogo ele garanta os empregos do nosso país, a proteção das nossas empresas, a proteção ao nosso agronegócio. Temos 70% das empresas que exportam para os Estados Unidos e da produção exportada para os Estados Unidos está localizada na região sudeste do país. Portanto, tem uma preocupação destacada nessa região que ele precisa também olhar. Temos commodities importantes como café, laranja, minério de ferro, aço, que são objeto de exportação para os Estados Unidos. E isso também é uma preocupação nossa, porque nós estamos falando de pessoas por trás dos negócios. E essa é a preocupação do presidente, cuidar das pessoas, cuidar e proteger os brasileiros. Portanto, ele designou o presidente Geraldo Alckmin, uma liderança sóbria, também muito experiente, governou São Paulo, que é o estado mais afetado nesse momento pelas medidas durante muito tempo, e é uma liderança que já vem fazendo um trabalho excepcional à frente do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, liderando a Nova Indústria Brasil. Portanto, o país, nesse momento, não poderia estar em melhores mãos. E, obviamente, um aspecto que eu gostaria de reforçar aqui é que um elemento que o presidente Trump coloca que é inegociável, que é a nossa soberania. Portanto, nós temos que fazer um debate, um diálogo honesto, construtivo, leal, mas deixar muito claro para todos que soberania não se negocia. Só antes da Milena fazer essa pergunta, quando o senhor fala soberania, então o presidente Lula não tem nem a menor chance, por exemplo, de o presidente Lula aceitar uma negociação de uma anistia ou, de repente, em relação aos processos do ex-presidente Jair Bolsonaro, porque na carta o Donald Trump cita isso como um dos motivos que levaram ao tarifaço. O senhor acha que não há chance, então? É inegociável essa questão? Obviamente que ele destaca a carta dele em 2 blocos. O primeiro bloco é o bloco da soberania, em que ele cita o julgamento do ex-presidente, e ainda nesse bloco ele faz uma relação com o julgamento das Big Techs, com uma suposta censura. Ele faz ali uma salada de fruta, na verdade, com esse tema.
Agora, o outro bloco é o bloco econômico que parte de uma premissa falsa, que é o tal do déficit tarifário, do déficit comercial que supostamente os Estados Unidos teriam com o Brasil, que é o inverso. A parte da soberania, ele faz um ataque frontal ao nosso poder judiciário. Aqui no Brasil, nós temos o princípio da separação de poderes. E o presidente Lula é um presidente que ele segue o mandato constitucional. Portanto, ele, até porque agora está defendendo uma atribuição própria que a Constituição lhe confere, que é a de expedir decretos, ele não vai e nem teria condição de interferir em um outro poder. Aqui no Brasil, os poderes são independentes. E o presidente, no caso, cumpre a Constituição, trabalhando em prol da harmonia entre os poderes. Portanto, o ataque que ele faz às nossas instituições, na perspectiva de uma violação à soberania, é algo inegociável, porque ninguém tem aqui o mandato constitucional de simplesmente interferir num julgamento de uma Corte Suprema. Nem ele próprio, ele lembra disso. Ele pôde interferir no julgamento dele, ele passou por um processo de muita injustiça e ele simplesmente fez o que todo brasileiro, quando processado, faz. Recorre e espera a decisão judicial. E é isso que o ex-presidente Bolsonaro tem que fazer. O devido processo legal está sendo garantido a ele. A Suprema Corte tem tratado disso com total transparência, talvez com muito mais transparência do que o judiciário de outros países, porque tudo aqui é televisionado e é público, e a sociedade está aí para julgar. De modo que o que o presidente Trump pede, o que na verdade nós suspeitamos que isso seja algo absolutamente menor para ele, porque até ontem ele fez uma declaração estranha dizendo que não era nem tão amigo assim do ex-presidente. Enfim, eu acho que ele usou o Bolsonaro só como um instrumento, talvez? Olha, eu tenho uma avaliação muito própria, Igor, que o grande motivador dessa reação do presidente Trump tem nome e sobrenome. Para mim são as Big Techs. Eu acho que eles têm uma agenda contratada com os Estados Unidos. Há um consórcio governista que hoje está à frente desse projeto, não só nos Estados Unidos, mas com interferências no mundo, e que hoje a grande arma de guerra que os Estados Unidos têm para impor sua vontade para outros países é esse instrumento das Big Techs. As grandes Big Techs hoje são empresas com capital e controle norte-americano e querem impor a sua agenda, digamos assim, para os outros países. Fizeram isso com a União Europeia, que acabou recuando na taxação, mas parece que se arrependeu agora, e querem fazer isso no Brasil. Eles temem que o Brasil ele avance dentro da sua defesa democrática e estabeleça marcos civilizatórios para limitar a ação dessas Big Techs. Aqui conosco não tem vez. Se quiser sentar e dialogar conosco, é olho no olho. Não vai ter interferência externa para achar que Big Tech vai mandar aqui, porque Big Tech aqui não manda no Brasil.